Qual o senhor vai bem? Como é o nome do senhor? Victor. Então, vamos lá. O tema diz que o cristianismo é responsável pelo avanço da sociedade, né? Eu discordo totalmente disso. Claro que vai discordar. Eu acho que a igreja como instituição, não como pessoas de fé, mas a igreja como instituição, ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade. Quero saber que retrocesso é isso. Principalmente se a gente for abordar esse tema na época da Idade Média. A gente sabe que a igreja, principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma opinião diferente. E isso pode até ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo isso... Deixa eu só dizer que, em parte, eu concordo com sua observação, desculpa interrompê-lo, mas, de fato, a igreja algumas vezes não foi apenas má, mas foi perversa. Mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Cristianismo, grave isso. Eu ia trazer isso para agora, para os tempos que a gente vive hoje. A igreja algumas vezes errou, mas você concorda comigo que você não consegue ver isso na pessoa de Jesus Cristo, no ensinamento? Que são duas coisas totalmente diferentes, né? Que a igreja ia dizendo que era em nome de Jesus, mas pela palavra ali, você vê que Jesus é totalmente diferente daquilo. De Jesus Cristo? É interessante isso aí, mas você tem que ter razão. Porque hoje em dia a gente vê muitos pastores usando disso para alimentar o preconceito das pessoas, né? Muito boa colocação. Victor, o terceiro tema é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Esse tema eu quero ver. O ateísmo, ele pressupõe várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro funcionam em São Paulo, funcionam em Londres, funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. O outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão ateísta é a de que as leis da natureza que funcionam hoje funcionarão amanhã. Não há nada na ciência que nos garanta. Inclusive tem até um cético chamado David Hume, que escreveu um livro, uma inquirição acerca do entendimento humano, que ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. É preciso ter fé na continuidade da ciência. E é preciso ter fé também na existência por acaso da vida. Você veja que a vida, por mais simples que ela possa parecer, ela é extremamente complexa. Nós temos cerca de 100 trilhões de células. Mas se você pegar um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, por exemplo, a ameba, ela não é um organismo simples. Se você pegar só o DNA dessa ameba, o DNA é um alfabeto de 4 letras, não é? A TCG tem informação equivalente a 1000 volumes de uma enciclopédia. O cara conhece teologia, né? A Bíblia. O cara conhece ciência, biologia. O cara tem uma enciclopédia na cabeça. Na visão de mundo ateísta, você tem pressupostos que não são racionais para defender essa visão de mundo. É isso que eu quero dizer. A fé do ateísmo é necessária para a manutenção da cosmovisão ateísta. É isso que eu quero dizer. E a fé na visão de mundo cristã, a meu sentir, exige a razão. O meu papel é colocar uma ideia para que nós coloquemos as ideias sobre a mesa, né? Caio, Tassos. O senhor lembra fisicamente Tesla? Eu sempre pareço alguém. Parece o Tesla mesmo. Que inclusive é um dos cientistas assim que deveriam ser mais celebrados. Eu também acho incrível. É que você falou que precisa ter mais fé para ser ateu. Eu comecei a ser ateu porque, assim, a minha avó, quando eu era criança, ela me levava pra igreja católica pra acender vela e também me levava na Umbanda. Era uma religião freestyle, entendeu? Né? E aí eu não via aquilo se materializando nas nossas vidas de alguma forma. E eu fui crescendo e eu fui começando a questionar aquilo. E eu acabei sendo muito refém do materialismo das coisas. Então, assim, eu acabo me vendo como uma pessoa que realmente não tem fé nas coisas. Eu não tenho fé em coisas. Eu vejo resultados materiais das coisas e é nisso que eu acredito. Você busca as evidências. Exato. Primeiro existe um mandamento. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. E essa carta é uma carta aberta. Não é uma carta dirigida a uma igreja específica. Porque as cartas que são dirigidas às igrejas, nós temos que entender a mensagem no contexto do problema que estava na igreja. Esse verso diz assim: santifique o Senhor e o seu coração. Aí diz: e esteja preparado para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da sua fé. Então, assim, esse versículo mostra que a gente tem que estudar a palavra. Por mais independente se é cristão ou católico, independente do que for, você tem que estudar aquilo que você crê para momentos como esse.
o preparo do cristão para saber o porquê da fé é um mandamento das escrituras. Mandamento. O cristianismo pressupõe isso. E não por acaso o apóstolo Paulo, isso está na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que Deus se revela não apenas pela Bíblia, mas pelo universo, pelas coisas criadas. Então, o estudo do universo, o estudo da matéria que você fala, a busca pelas evidências, é um mandamento para nós cristãos. Quando você fala disso, da materialização de Deus e tal, eu acredito que para todo mundo aqui deva ser muito difícil ter essa noção, porque não é algo palpável. Então, eu já deduzo que isso venha de uma crença, e nós não conseguimos ter isso. Eu, pelo menos, não consigo de jeito nenhum. Sabe? Nós estamos juntos num ponto. Nós não vamos aderir a um modelo de mundo por ser saudável, fazer bem. Vamos aderir a um modelo de mundo se houver evidência. Sim. Tá um debate saudável, não tá? Os caras escutam, ele fala, o outro fala. Tá muito saudável esse debate, muito gostoso. Sim. A busca pela verdade é o que nos move. É que verdade é muito, sabe, é um conceito muito amplo. Assim. Eu acho simples, é a correspondência perfeita entre o elemento linguístico e a realidade. Então, no cristianismo, nós buscamos isso. E Deus não é material. Deus é imaterial. E a própria matéria aponta para uma causa imaterial. Eu acho que é muita abstração. Aí eu tenho que crer nesse material para eu entender o material. Eu acho que o material tá aqui na nossa frente. O material não dá informação suficiente para falar da sua própria existência. Nós temos que buscar algo fora para justificar a existência do material. Eu estou falando da ciência, da cosmologia contemporânea, por exemplo. Isso foi a conclusão a que chegaram os cientistas em meados do século passado, quando disseram que a matéria, o espaço e o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir a partir do nada. Se a matéria veio a existir a partir do nada, pressupõe-se que a causa da matéria não é material, porque se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então, caramba, eu tô tendo uma aula aqui, uma aula que é isso, cara. a causa que cria aquilo que nunca existiu, fazer com que isso exista, tem que ser imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Para nós, Deus é espiritual, não é material. Eles dizem que precisava de algo surgir do nada, entre aspas e tal. Só que eu entendo que isso é parte de uma falta de conhecimento na época, de que não sabiam certas coisas. Isso é o que se diz hoje. Você pegar metade do século passado para trás, qualquer livro que você pegar, da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, dizia que o universo existia desde sempre. O único livro que dizia o contrário era a Bíblia. Os livros de Moisés. Em meados do século passado, por várias descobertas em ciência, se o senhor for da área de ciência, a gente pode falar, segunda lei termodinâmica, universo de expansão, com o telescópio Hubble. Que é isso, moço? O cara, você tá doido? O cara parece ter um chat GTP na cabeça. A própria teoria da relatividade com Einstein, que é recente, mas tudo isso indicou ao universo que veio a existir e, portanto, proveniente de uma causa imaterial. Não, eu acho que aqui a gente está na mesma página. Eu não acho que sempre existiu. Eu acho que não existe esse lance de Deus foi lá e o universo. Quem deu causa à existência do que não existiu desde sempre? Eu não vou ser aqui o cara que vai dar uma resposta. Mas no seu modelo de mundo, as coisas não existem desde sempre, vieram a existir. Como é que o nada pode gerar o nada a partir do nada? Mas aí que tá. Não é porque eu não tenho uma resposta pra isso que eu acho que a sua esteja certa. Ué, mas... moço, o que é isso? O cara tá explicando, usando a ciência, e mesmo assim, não é que ele não tem a resposta, quer dizer que ele vai querer editar. O cara vai pra um debate, por isso que eu falo, é difícil. Você explica, mas mesmo assim a pessoa não quer. Então, tudo indica que as pessoas, muitos não acreditam em Deus, não é por falta de evidência, mas é porque não querem crer. Mas o senhor acha que o senhor tem que ter alguma resposta para fechar essa Não, eu visão posso não ter, Eu me reservo esse direito de não saber a origem do universo. Se o senhor está O que você foi caçar aí, ó? dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas. Não é falha. Claro que é falha. Demorou. Claro que é falha. Primeiro, se você é ateu, você tem que defender sua tese. Você tem que estudar para defender essa sua tese. Se tem ateu assistindo esse vídeo, eles agora vão ter que estudar mais para ter argumento para falar com o cara nesse nível. Porque o cara é fora da curva. Obrigado, viu? Muito obrigado. Nosso quarto tema é: sem Deus não há motivo moral para condenar assassinato ou estupro. 1, 2, 3 e... Tema forte. Sem Deus não temos. O cara engraçado. Com Deus temos. Sim,
Deus é a base, a fonte de toda moralidade. Graças à existência de uma fonte moral objetiva, é que nós temos a dimensão do que é certo, errado, justo, injusto, bom ou mal. E como você pode dizer o que é certo e o que é errado? Tanto que as cruzadas dizem que todos lutaram ao poder de quê? De Deus. Estamos lutando em nome de Deus. Então, se o lado A fala que está lutando em nome de Deus e o lado B diz que está lutando em nome de Deus, quem está certo? Mas por que isso seria um problema para o Senhor se Deus não existe? Ixi, corte rápido. Rapaz, que corte rápido. Realmente faz sentido, né? Por que a sua sensação de que isso é errado existe? Se não há uma fonte objetiva de moralidade, qual é o problema em torturar uma criança? Diante da sua visão de mundo, por que o Senhor se insurge contra a injustiça? Com base em quê? Consciência. A consciência tem base em quê? Na evolução? A consciência tem base no que você vê, no que você sabe que é certo e no que você sabe que é errado. Por que a gente sabe que algo é certo ou errado? A Bíblia diz que Deus se manifesta, se revela, inclusive através da consciência. Por que nós temos a consciência de que algo é certo ou algo é errado? Por que eu posso dizer aqui com total segurança que torturar uma criança por prazer é errado em qualquer cultura, em qualquer Com mundo? certeza. É errado, mas tem gente que gosta. Por exemplo, vamos citar os alemães. Era errado? É, mas eles faziam com o quê? Com um sorriso no rosto. E já achavam que era certo. E mesmo assim ainda falavam que fazia em nome de Deus. Estabeleceu a fonte da moralidade, isso é errado. O que não quer dizer que as pessoas possam agir de maneira errada moralmente. Veja bem, eu não estou dizendo que o ateu não possa agir moralmente. O que eu estou dizendo é que o ateu ele não tem base para dizer o porquê ele age moralmente. É, porque a base é Deus, a palavra. O não matarás, não dirá falso testemunho, enfim. A base é o Senhor. Do que é certo, o que é errado, a base é Ele. Que Ele disse o que é, o que não é, né? Mas é a doutrina. Porque todo mundo cresce com o pai e mãe sempre falando: olha, isso é errado, olha, isso tá correto. Você cresce já com aquela mentalidade. Torturar Você uma quer criança saber por daquilo. prazer seria certo se o pai dissesse isso? Existe uma fonte do que é certo e do que é errado. Se não houver, é barbárie. Tanto faz eu matar, triturar uma pessoa quanto alimentá-la, se não há uma fonte de moralidade. Veja bem, se existe algo que é mal objetivamente, é porque existe algo que é o bem objetivamente. E se há um mal ou bem, é porque existe uma lei moral objetiva a partir do qual você consegue diferenciar o bem do mal. E se há a lei moral objetiva a partir da qual você consegue diferenciar o bem do mal, é porque existe um legislador moral objetivo que é Deus. Justamente. Se existe Deus com essa legislação moral, porque Ele mesmo, que sabe de tudo, Ele criou as coisas à sua imagem e semelhança, deixou que o mal aparecesse. Porque ele deu livre-arbítrio. É a Claro. possibilidade de você amar ou não. Isso aí é um argumento assim tão besta. Como se, se Deus existe, por que acontece isso aqui? Nós temos o direito de escolha. Livre-arbítrio. Simplesmente, você escolhe o bem ou o mal. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se o amasse, mas o senhor não pode forçá-la a amá-lo verdadeiramente. Mas no momento Para uma pessoa amar, ela tem que ter a possibilidade de não amar. O livre-arbítrio é um pressuposto lógico do amor. Uma pessoa não pode ser forçada a amar, ela tem que ter a possibilidade de não amar. Mas o livre-arbítrio, ele não quer dizer você tem liberdade de fazer o que você quiser. Eu não tenho liberdade de voar, eu não tenho liberdade de passar por uma parede. Como Eu queria ver superpoder. vocês mesmos falam, Deus diz: se você cometer pecado aqui na Terra, você vai para o inferno. Isso é uma forma de controlar a humanidade. Elas pensam de forma diferente. Aqueles que não têm o conhecimento, eles são guiados pelos que têm uma mente maior e têm uma sabedoria maior. Essa pessoa se segue. Stalin no ateísmo matou 20 milhões de compatriotas. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte: algo só é Por que o outro lá balançou a mão dizendo que não? bom ou mal verdadeiramente se existir uma fonte moral objetiva que é Deus. O que não quer dizer que uma pessoa faça ou deixe de fazer algo com base na lei, mas isso não é moralidade, é legalidade. Você pode ter sistemas legais e imorais. Aliás, a um desses o senhor já se referiu, que foi o nazismo. O nazismo era um sistema legal absolutamente imoral. A lei não dizia que era moral, nós temos a percepção clara que você matar 6 milhões de judeus é algo imoral. Mas certeza. por que imoral? Porque nós temos uma fonte de moralidade. Por que nós sabemos que algo é certo e o que é errado? E estou falando dentro da Bíblia. Vocês dizem A fonte é Deus, do que é certo, do que é errado, do que é moral, do que é imoral. É Ele. que existiu Abel, Caim. É certo Deus, com toda sabedoria, como vocês dizem, aceitar
um e renegar o outro, sabendo que isso vai provocar uma fúria e vai provocar inveja, que se ele sabe de todas as Isso é coisas... interessante. Boa pergunta. Boa pergunta. Isso é uma questão de teologia, não é a questão de moralidade. Porque se o senhor acha que é errado, eu tenho que lhe perguntar, com base em que o senhor acha que é errado? Sempre vai ter essa questão, com base em que é errado, com base em que é certo, e a base vai ser Deus. Se não há Deus, por que o senhor acha que isso é errado? Eu tenho como lhe explicar teologicamente por que isso aconteceu. Mas o que é interessante aqui é dizer, por que essa insujeição de sua parte legítima de achar, peraí, eu preciso entender isso. Porque existe algo por trás que determina o que é certo e o que é errado. Nós temos a percepção. Se não há Deus, por que uma oferta ser aceita e outra não? É errado. De conhecimento. Justamente. Seja Como do você que usa for, a mas gente, por que o procura senhor acha que é conhecimento. errado? Sempre procuram saber o porquê. Porque uma pessoa chegar e falar assim, isso aqui é certo, e todo mundo seguir, é muito fácil. Agora, se uma pessoa discorda de uma opinião de alguém, ela é condenada. Opa, vamos caçar, vamos prender. Onde menos acontece isso é no cristianismo. E ele não respondeu, né? Com a fonte de saber da onde vem essa questão de ser correto ou errado. Ele não respondeu, já foi pra outra coisa. Vá fazer uma passeata gay na Rússia, na China, para ver o que acontece. Vá fazer uma passeata gay em um país islâmico, para ver o que O outro lá no fundo tá contrariado, viu? Tá contrariado. acontece. Só existe parada gay, por exemplo, em país de matriz cristã. E por quê? Porque é a visão de mundo mais tolerante que existe. Sim, as pessoas são livres. Ser livre não quer dizer que é certo. Quer dizer que as pessoas têm a opção de fazer o que quiserem. Ser livre não quer dizer que é certo. Nossa, cara, que aula, que aula. Mas se fazer o que quiser, vai sofrer consequências. Não, consequências não. As consequências naturais que qualquer pessoa tem de suas decisões. O único lugar no mundo que existe a verdadeira liberdade é o cristianismo. Mas se Deus ama todo mundo Não, como por a si favor. mesmo... Tanta gente com uma pra cima, todo mundo quer ir no banheiro, né? Muito bom, valeu. Obrigado.